Oi gente, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu tô aqui porque eu quero contar uma coisa pra vocês que aconteceu comigo quando eu tava fazendo quimioterapia. Como alguns sabem, né, eu fui curada do câncer de mama. Passei por algumas cirurgias e entreguei minha vida pra Deus. E ele me curou por completo. Tive agora recentemente um problema na tireoide, onde os médicos pensou que fosse câncer. E aí retirei a tireoide, né? Aí feito a biópsia desse nódulo que estava na minha garganta, que tinha tomado uma boa parte da tireoide, para surpresa dos médicos, não era câncer, graças a Deus. Não era maligno, era benigno. E ontem eu passei na médica, ela falou assim que eu tô bem, os resultados dos meus exames estão ótimos, não tem nenhum risco de malignidade, nada disso, graças a Deus. Ou seja, eu tô bem. Aí eu queria contar pra vocês algo que aconteceu quando eu tava fazendo quimioterapia. Quando eu tava fazendo quimioterapia, os médicos me deram uma dosagem muito forte quando eu troquei da vermelha pra branca. Quando eu fiz essa troca da vermelha pra branca, nessa superdosagem, nos 2 primeiros dias eu fiquei bem. Aí teve um domingo que eu acordei, eu falei assim, vou pra igreja. Mas eu não tava muito legal, né? Eu liguei pra minha pastora, eu falei pra ela, falei assim, pastora, eu não tô me sentindo muito bem, hoje eu não vou pra igreja. Aí ela falou assim, eu vou orar por você, mas fica em casa, como dá pra gente assistir pela televisão. Aí eu fiquei em casa, assisti pela televisão, minha pastora orou por mim e tudo. E Deus tinha falado que o que eu tava passando não era pra morte. Que eu ia viver, eu ia passar por tudo aquilo, mas eu ia viver. E eu acreditei, eu tenho muita fé, creio muito em Deus. E eu acreditei. E aí terminou o culto, tava assistindo pela televisão, terminou. Aí a minha filha foi pintar as minhas unhas, porque elas estavam preta, né, por causa da quimioterapia, então não queria ficar olhando pra elas daquele jeito. Aí eu sentei na mesa. Quando eu sentei na mesa pra minha filha pintar minha unha, comecei a sentir umas coisas estranhas no corpo, uma moleza, aí de repente me deu uma dor de barriga. Aí fui no banheiro, usei o banheiro, desci. Minha filha falou, mas tá bem? Eu falei, tô, só foi um mal-estar, uma dor de barriga, coisa rápida. Aí, de repente, eu comecei a ficar toda torta, fiquei toda torta. E eu apaguei, eu não vi nada mais, não vi mais nada. Aí eu apaguei, não vi mais nada. Nisso que eu não vi mais nada, a minha filha e meu esposo estavam fazendo massagem no meu corpo, nas minhas pernas, nos meus braços. Eu não tava sentindo nada. A minha alma, meu espírito tinha saído de dentro de mim. Tava só meu corpo ali, naquele momento que minha filha e meu esposo estavam fazendo massagem pra mim voltar. Tava só minha alma e meu corpo, tava só meu corpo. A minha alma saiu e o meu espírito. Eu vi, vou falar uma coisa pra vocês de verdade. Eu vi a minha alma saindo de dentro do meu corpo. Meu espírito estava em pé e a minha alma estava assim, saindo como se aqui fosse o meu corpo. E eu vi isso aqui, a minha alma saindo do meu corpo e indo em direção à porta, bem lentamente. E eu vendo, é como se eu estivesse aqui vendo a minha alma saindo do meu corpo. Eu, no caso, seria o meu espírito, né? Minha alma saindo do meu corpo, indo em direção à porta. Eu tinha comigo que se ela saísse ali na porta, naquele momento, a minha alma saísse pela porta, eu iria embora naquele momento. Mas aí eu lembrei que a pastora tinha orado por mim. E
Na hora eu falei assim, Senhor, o Senhor disse que isso não era para morte, era para vida. Eu não quero morrer, eu não vou morrer, não quero, Senhor. O Senhor disse que era para vida. E aí eu falando com Deus ali, eu e Deus, falando com Deus, meu espírito falando com Deus, Senhor, isso é para vida. Minha pastora orou, eu creio em Ti, eu quero viver. Eu tenho 2 filhas, hoje eu tenho uma de 20, outra de 9. Na época de 9 eu tinha 7 anos. Então assim, eu pedi para Deus com fé. E eu ouvi a voz do meu marido falando, amor, pelo amor de Deus, fica comigo. Quando eu ouvi a voz dele falando isso, a minha alma que estava saindo em direção à porta, ela parou. Conforme ele ia falando, eu ia ouvindo o som da voz dele, a minha alma ia voltando. Quando eu caí em mim, aí eu voltei. No que eu voltei, eu fui abrindo os olhos. E aí meu marido, aí eu comecei a sentir. O meu marido e minha filha fazendo massagem no meu corpo. E aí foi que eu fui voltando. Passado, mais ou menos, meia hora, eu voltei ao normal. Eu tava toda torta, minha boca ficou torta, meus braços ficou torto e tudo mais. Passado uma hora que tinha acontecido isso, se você fosse falar comigo, eu tava assim agora, falando, que nem eu tô falando com vocês. Parecia que eu não tive nada. Fiquei normal, fiquei bem depois de uma hora. Eu tive uma AVC isquêmico. Mas ali, eu tive certeza. O espírito e a alma, e Deus existe. Porque se a minha alma tivesse passado da porta da minha cozinha para fora, eu tenho certeza que eu tinha ido embora. Naquele momento, eu tinha morrido, eu não tinha voltado. Mas eu voltei. E se eu voltei, foi porque Deus queria que eu contasse isso para vocês. Deus queria que eu contasse o meu testemunho. Para você ter fé, para você acreditar. Que às vezes a gente passa por algumas coisas na vida da gente que não é para a morte. É para você viver e contar para as pessoas como você está viva. Quando eu tive o câncer, quando eu descobri o câncer, eu entreguei minha vida nas mãos de Deus. Eu me batizei, eu desci as águas, entreguei tudo nas mãos de Deus. E se hoje eu estou aqui, é graças a Ele. Eu quero dizer para você, acredite, tenha fé, entregue tudo nas mãos de Deus, que Ele vai fazer o que é melhor para você. Muitas das vezes a gente não sabe por que estamos passando por isso. Por que aconteceu. Não questione, não critique, simplesmente faça a sua parte e entregue nas mãos de Deus. Eu não questionei, eu não falei, Senhor, por que eu? Por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Eu não questionei a Deus. Não questiono, nunca, jamais. A minha vida é dele. Então Ele vai fazer o que Ele quiser comigo. As pessoas falam assim, nossa, você passou por tudo isso, você é uma guerreira. Não é que eu sou guerreira, é que eu tenho Deus na minha vida. Eu quis viver e eu creio nele, eu acreditei. Eu tive fé, eu tenho fé. Então eu entrego a minha vida nas mãos dele, eu entrego por completo. Eu não entrego da boca para fora. Falar, eu creio em Deus e tá tudo bem. Não, não é assim. Eu creio em Deus, eu acredito, eu tenho fé. Sabe, eu entrego tudo nas mãos dele. É isso que eu falo para você, entregue sua vida nas mãos de Deus. E peça para Ele fazer o melhor para você. E tenha paciência e espere. Porque isso é um processo e isso vai passar. Hoje eu estou bem, estou curada, sabe? Estou ali sempre fazendo os meus exames em dia e graças a Deus não está dando nada. Está sempre tudo ok. Eu só dou graças ao Senhor. E hoje eu estou aqui para contar o testemunho. Para contar que Deus foi na minha vida. Quando eu entreguei a minha vida para Ele, ali que eu me batizei.
que eu desci nas águas, Ele fez o melhor. Ele cuidou de mim. Quando eu mais precisei dele, Ele cuidou, Ele me pegou no colo. E eu agradeço a Deus todos os dias pela minha vida. Agradeço pelo meu andar, pelo meu falar, pelo meu respirar, pelo teto que eu tenho, pela casa que eu tenho, pela família que eu tenho, que foi o meu maior apoio de vida. Que é tudo pra mim. Família é essencial. Amigos são essenciais. Amigos verdadeiros. Porque aqueles que não são, vai embora. Mas aquele que é verdadeiro, ele vai ficar do seu lado. E é isso. Tô aqui hoje para contar o meu testemunho para você. Entregue sua vida a Deus. E agradeça todos os dias pela sua vida. Um beijo, a paz do Senhor. Que vocês fiquem com Deus. E que Ele abençoe a sua vida e a vida de toda a sua família.